amados irmãos, eu sou o irmão Fernando Timóteo. Hoje vamos falar do testemunho de João Batista. É um testemunho que já foi anunciado aqui no povo de Deus, neste programa, nesse sítio, irmão Fernando Timóteo. Amados irmãos, estamos a ver no livro de João, capítulo 1, versículo 31. Aqui a Bíblia declara, no livro de João, capítulo 1, versículo 31, porque eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isto batizado com água. Amados irmãos, João Batista aqui está a dizer que não o conhecia. Ele veio batizar com água a fim de que Jesus fosse manifesto, porque ele era a voz que clamava no deserto. Mas um dia desse estava em conversa, amados irmãos, com o povo de Deus e meti esta questão de que João Batista disse que não o conhecia. Mas alguém me disse mas como é que João Batista não conhecia a Jesus? Se no livro de Mateus 3,13, João Batista está a dizer que eu que queria ser batizado por ti e tu vens a mim para o batizar. Amados irmãos, não consegui dar a resposta naquele momento, porque depende do meu Deus. Deus disse a Jeremias: clamai a mim, vos mostrarei coisas grandes que vocês não soubeis. Então, invoquei a Deus, pedi a Deus para me dar uma revelação. E esta revelação, eu pude compreender como podia responder a esta pergunta. Vocês sabem, amados irmãos, vamos ler no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, versículo 13. Assim diz a palavra da salvação. Porque esse tempo dirigiu-se Jesus de Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Não é? Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Amados irmãos, esta é a dúvida muitas vezes que as pessoas encontram na Bíblia. Como é que Jesus vai a João Batista para o batizar? Se João Batista disse que eu é que deveria ser batizado por ti. Vocês sabem, amados irmãos, uma das revelações que Deus me deu para este caso está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Esta é a revelação que o Senhor Jesus me deu para esta pergunta. Diz assim a palavra da salvação, Mateus 1, versículo 20. Versículo 20. Ela dá luz. Não. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Peço desculpa. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. João Batista sabia que Jesus é seu primo, eles são familiares. João Batista sabia, conforme a história de Israel, que Jesus é o Salvador de Israel, é o Salvador da nação de Israel, é o Salvador do povo de Israel. João Batista era primo de Jesus. Ele sabia que Jesus é o Salvador. A única coisa que João Batista não sabia, que Jesus é o que batizava em Espírito. Por isso é que ele disse que o mesmo que me enviou a batizar nas águas, me disse que aquele que veres a pomba a repousar sobre ele é o que batiza em Espírito. Amados irmãos, há coisas que você tem que aprender devido ao tempo. Deus não pode te mostrar todas as coisas. Há coisas que você tem que aprender no tempo de Deus. Há muitas coisas que nós sabemos hoje, mas há coisas que Deus ainda vai nos ensinar. Assim como João Batista não sabia que Jesus Cristo é o que batizava em Espírito. Foi preciso chegar o tempo para ele saber que Jesus é que batiza em Espírito. Mas ele sabia que Jesus é o Salvador de Israel. Ele sabia. Por isso é que a Bíblia está a dizer, mais tarde, se você ver bem na Bíblia,
Jesus disse assim, vamos deixar isso agora, melhor que para se cumprisse a Escritura. Jesus foi batizado para cumprir as Escrituras, conforme nós hoje estamos sendo batizados, não é? O Filho de Deus não teve pecado, mas foi necessário ser batizado para mostrar o exemplo a Israel de que todos nós deveremos passar, porque ele disse que não vim destruir, não vim desfazer a lei, mas sim vim cumprir a lei. Por isso que Jesus está a dizer que dá do César o que é do César, porque o povo judeu queria o apanhar em algumas palavras. Disse, mestre, mestre. Jesus Cristo respondeu com sabedoria. Ele disse assim, dá do César. Será que nesse tempo podemos pagar podemos pagar o devido imposto que eles pagavam? Jesus Cristo, sabendo o pensamento dos seus corações, respondeu, dá do César o que é do César. Porque ele sabia que é preciso cumprir a lei dos homens e é preciso cumprir também a lei de Deus. A Bíblia, lá no livro de Titos, está a dizer assim, seja obediente a Deus e aos homens. Precisamos ser obedientes a Deus e aos homens, porque precisamos cumprir com a lei dos homens, amados irmãos. Por isso, nessa hora, digo ao povo de Deus, esteja atento às Escrituras Sagradas, esteja atento, leia, siga o conselho que Deus deu a Josué, dizendo, medita nessas palavras da lei, dia e noite, e prosperará o seu caminho. Irmão, é preciso meditar nas Escrituras Sagradas, não é? Há coisa que você vai aprender no tempo de Deus, há coisa que você vai aprender com os outros, há coisa que nós temos que aprender com outras pessoas, porque a única pessoa que conhece todas as Escrituras Sagradas é Jesus. Por isso, amados irmãos, devemos prestar muita atenção, não é? Porque muitas vezes hoje em dia estamos a ver, quando alguém fala um capítulo da Bíblia, não é? As pessoas também dão outro capítulo, mesmo sem ler, sem perceber, não é? Precisamos perceber as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo veio cumprir as Escrituras, veio cumprir a lei. Por isso é que foi batizado por João Batista, que era o batizador naquela altura, naquela época, para que cumprisse a Escritura. Deus é fiel, disse a João Batista, através de uma revelação, aquele que você veres pousar a pomba sobre ele é o que batiza em Espírito. Essa foi a surpresa de João Batista. Ele mesmo conhecendo a Jesus, mas não sabia que Jesus é que batizava em Espírito. Amados irmãos, existe o batismo das águas e o batismo espiritual, não é? Embora hoje em dia estamos a ver o não conhecimento do batismo do Espírito Santo, muitos não acreditam nesse batismo, mas nesse batismo existe, amados irmãos. Eu, quando fui batizado em Espírito, amados irmãos, foi num dia deste que eu estava a orar e senti o Espírito Santo a entrar em mim como se tivesse entrar numa garrafa. Senti um tremer, parece um terremoto no meu corpo, e percebi que hoje fui batizado em Espírito. A partir daquele dia em diante, amados irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma, a nível espiritual, irmão. Por isso, nessa hora, dou glória a Deus por este conhecimento que Ele me deu, dou glória a Deus por me usar na palavra de Deus, porque desde que eu comecei a anunciar o Evangelho do Reino de Deus, amados irmãos, sempre fui uma pessoa, não digo coisa, mas há muitas coisas há muitos benefícios que eu recebi, irmão. Por isso, servir a Deus é importante, irmão. Há diferença dos que servem e dos que não servem a Deus, irmão. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas não são capazes de comprar uma Bíblia, para comprar uma Bíblia de 80 euros, 50 euros por irmão, não é? Essas pessoas não servem a Deus, não servem a Deus, porque estão agarrados à riqueza desse mundo, irmão. A Bíblia declara uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe dá os 9 frutos do Espírito. Tem amor, não é? Estamos a ver servos de Deus, não é? Com o Espírito Santo, não é? Mas tem a mesma estrutura, tem a mesma estrutura das pessoas que não servem. Irmão,
Há que haver diferença daqueles que servem a Deus e que não servem a Deus, não é? Precisamos receber Jesus como Senhor Salvador. Muitas das vezes as pessoas chegam no trono, as pessoas chegam, não é, na direção como líder, mas não recebendo Jesus como Senhor Salvador. E isto tem estragado a vida de muitas pessoas, sendo já líder e não receber Jesus como Senhor Salvador, isto não vai te favorecer. Estamos a ver, havia um homem naquele tempo, no tempo de Israel, do antigo Israel, estamos a ver um homem que chegou de adoecer. Um homem que chegou de adoecer, até Deus chamava esse homem meu príncipe. Ezequias era um homem segundo a vontade de Deus. Mas chegou um tempo, perdeu a visão. Ezequias já tinha dúvida. Como é que eu vou saber que vou ficar curado no terceiro dia? Já tinha dúvida acerca da palavra de Deus. Deus lhe disse que lutarei a teu favor contra o inimigo. Deus lhe disse que entrará na casa do Senhor. Irmão, Ezequias já tinha dúvida quanto à palavra de Deus. O profeta Isaías lhe perguntou: quem são aquelas pessoas que você estava a conversar com ele? Ele disse que vieram de muito longe, mas não há nada que está em mim que eu não possa lhes mostrar. E o profeta Isaías disse assim: há um dia tudo que tu tens será levado. Irmão, precisamos guardar, precisamos meter em ordem a nossa casa. Ezequias foi avisado, porque Deus na palavra, no livro de 2 Reis, Deus está a dizer: Ezequias não correspondeu aos sinais que lhe foram dados. Ezequias não correspondeu. Deus disse que vou te aumentar mais 15 dias, mas Ezequias, o seu coração se exaltou. Quando as pessoas davam as ofertas, davam as pedras preciosas, aquelas coisas preciosas, Ezequias se exaltou, mas pediu perdão a Deus. Irmão, muitas pessoas estão a cair no dia de hoje, não é? Estão a cair porque já não caídos. O Filho de Deus não cai. Estamos a ver aqui na palavra de Deus, no livro de... Vamos ler, esse está o capítulo. No livro de Hebreus, capítulo 6, se não estou em erro. Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, não é? Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: os perigos espirituais. Atenção. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Não é, irmão? Estamos a ver homens como Jó, homens como o profeta Daniel, homens que não caíram. O rei David fez aquelas coisas, cometeu adultério, cometeu homicídio, porque o rei David não tinha o Espírito Santo. Quando o rei David se arrependeu do seu pecado, Deus lhe deu o Espírito Santo e o rei David nunca mais foi a mesma pessoa. Por isso, amados irmãos, quando você receber o Espírito Santo de Deus, nunca você vai cair. Porque se você cumprir com a palavra de Deus, Deus porá um Espírito em ti que te fará você seguir o caminho de Deus. Porque estamos a ver aqueles que não temem a Deus, estamos a ver os mágicos, estamos a ver os feiticeiros,
Satanás os tem preso. Então, estamos a ver os curandeiros, Satanás os tem preso. Para quê? Para eles não fugirem dele. E Deus disse que eu porei um espírito em vós para que possais cumprir e levar a minha palavra em diante. Deus, quando você cumpre a sua palavra, ele mete um espírito em ti e tu não consegues, irmão, cair, não consegues cair, voltar para trás na palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, atenção. Hebreus 6, versículo 4. É impossível uma pessoa que já provou as coisas de Deus, uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, vai deitar-se com uma irmã, como nos tempos de Ele, como os filhos de Ele. É impossível, irmão. Se você tem o Espírito Santo, isso não pode acontecer, irmão. Aqui diz a Bíblia. Por isso, amados irmãos, muitas das pessoas que muitas das vezes fazem como os filhos de Eli, é porque não tem o Espírito Santo, não é? Estamos a ver hoje em dia, não é? As pessoas estão a ser consagradas, mesmo estando no mundo. Mesmo estando no mundo, estão a ser consagrados, não é? Pronto, essa pessoa que foi consagrado é uma pessoa que está vivendo na carne. Você o consagra para ser líder, para ser... chefiar uma religião, uma congregação. O que você espera dessa pessoa, irmão? Por isso, amados irmãos, não podemos aceitar ser líder de uma congregação enquanto nós não se convertemos. É um perigo. Isso não te vai ajudar você no reino de Deus. Isso é um desastre. Por isso, amados irmãos, olha, eu me lembro, uma vez dessa, fui convidado, não é? Fui convidado para poder trabalhar numa congregação, prometeram me consagrar. Eu disse assim, eu vou perguntar a Deus. Vou perguntar a Deus se é vontade dele. Irmão, vocês sabem, Deus me fez ver alguma coisa. Amados irmãos, nesse dia eu não queria acreditar. Deus já mostrou-me grande revelação ao público. Mostrou-me revelação de que se tu vires nesse local e verás o que vai te acontecer. Por isso, amados irmãos, todas as coisas que você quiser fazer, pergunta a Deus. Pergunta a Deus. Querem te consagrar? Hoje em dia, existem muitas pessoas que foram consagrados e não perguntaram a Deus. Não perguntaram a Deus e estragaram a sua amizade com Deus. Porque foram consagrados, foram postos e foram desviados para muitos caminhos, não é? Estamos a ver hoje em dia aqueles que não conhecem o Senhor, que adoram outros deuses, eles também consagram as pessoas. E muitas dessas pessoas estão a ser desviadas em outros caminhos. Oxalá que Deus tenha a misericórdia para lhes fazer voltar no caminho que eles se meteram. Irmão, cuidado. Toda proposta que você tiver na obra de Deus, peça discernimento a Deus. Peça a Deus para que te revele se você aceite ou não. Porque há muitas consagrações, amados irmãos, é um desastre. Estamos a ver hoje os mágicos a pregar a palavra de Deus. Estamos a ver os profetas os profetas de Faraó a pregar o Evangelho, não é? A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 em meu nome, eu estou lá. Mas Jesus não está lá. Jesus só está onde estão 2 ou 3 em nome dele, aqueles que creem nele, aqueles que são mágicos, que são feiticeiros em nome de Jesus, ele não está. Por isso, amados irmãos, precisamos tomar muita atenção, né? Muita atenção pelaquilo que as pessoas dizem que aquele pastor, aquele evangelista, aquele doutor caiu porque deitou-se com uma irmã, deitou-se com a mulher do outro, irmão. É porque ele vive na carne. Vive na carne. Isso Deus só está a descobrir a careca de que você não pode permanecer a enganar que é servo de Deus. Não é? Por isso, amados irmãos, quando chego aqui, os meus cumprimentos a todo o povo de Deus, estou mesmo a terminar, envio os meus cumprimentos a todo o povo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.
pode dar o seu filho para ganhar as nações, se não é o Deus de Abraão, o Deus de provisão, que me livrou na boca do lobo? Todos meus filhos vão te adorar, meu Deus, porque lhes entreguei nas tuas mãos. Aleluia. Jeová Jireh. Deus é o socorro da humanidade, deu um só sangue, fez toda geração com misericórdia. Esse Deus é de louvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para nos salvar do pecado e da maldição herdado dos nossos pais. Amemos, irmão, amemos em obras e em verdade. 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 Em Romanos 5:5, Deus provou o seu amor, derramou o seu amor em nossos corações. Deixemos amor fingido que não agrada a Deus. Amemos com paixão e com ternura, com amizade e com alegria. Amemos com paixão e com ternura, com amizade e com alegria. Amemos, irmão, amemos em obras e em verdade. 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 Como alguém pode amar a Deus e não ama o seu irmão? É impossível. Aleluia. Ame, irmão. O símbolo de amor para com teu próximo, amar a Deus. Com misericórdia, esse Deus é de louvar. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho Jesus para nos salvar do pecado e da maldição herdado dos nossos pais. Em Romanos 5:5, Deus provou o seu amor, derramou o seu amor em nossos corações. Deixemos amor fingido e não agrada a Deus. Amemos com paixão e com ternura, com amizade e com alegria.